câmera. Bicha. Não. Aqui, começou? E já estamos ao vivo! Vamos esperar o Instagram. Vamos. Deixa eu esperar o Instagram. Deixa eu fazer aqui também. Boa noite para quem tá chegando, minha gente, que hoje o tema é Hoje o tema... Uai, como é que eu troco aqui, mano? A câmera. Hoje vai ser o tema. Boa noite, Rafinha. Hoje vai ser o tema. Deixa eu ver, tô ao vivo aqui também no Facebook. Rapidinho aqui, só pra chamar a galera. Gente, não tô conseguindo colocar, mas enfim. Gente, boa noite. O tema de hoje é a caçada, quando o caçador é um coração solitário. E aí, lendo, me veio muito na minha mente que esse é um capítulo importante do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um momento importantíssimo, né? Tantos casais que estão se reconhecendo na quarentena, inclusive muitos que estão se separando nessa quarentena, né? Travou aí? Me sinaliza aí, gente, como é que tá? Como é que tá pra eu não ficar aqui? Pra Rafinha travou. Quem tá ao vivo aí me sinaliza como é que tá aí pra vocês. Travou, não tá vendo? Como é que tá o áudio? Me contem. Destravou. Travou? Foi? Não foi? Vou cancelar aqui, vou finalizar. Gente, vai no Instagram que eu tô fazendo uma live lá sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um tema bem legal para os casais. Eu espero vocês, viu? Vão lá no Instagram, @Diário de uma Heroína. E aí, o que foi que houve? Não foi mais? Travou? Gente, dá um alô aí pra eu ver o que é que houve. Voltou, não voltou? Me contem aí, quem tá chegando, como é que tá o sinal? Travou, não travou? Oi, voltou? Abre essa porta aqui, mano, que eu acho que aí o sinal fica até melhor. Porque fica em comunicação com lá, né? Quem tá aqui, fala oi aí, só pra eu ver quem é que tá presente. Oi, oi, oi. Quem não tá, me avisa. Quer dizer, quem tá, me avisa, né? Quem não tá, não tem como avisar. Me digam aí, gente, tá ok áudio, tá ok imagem, só pra eu ter uma noção. Está travando. Ai. Tá travando imagem, áudio, tudo? Ah, agora sim, pronto. Rafinha já me sinalizou ali que agora sim. Então vamos lá, né? O tema de hoje eu vou trazer um pouco, como eu falei para vocês, eu tenho feito esses estudos inspirados no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Então, hoje é a aula 6, o capítulo 5, todas as aulas estão lá no meu canal do YouTube, tem uma lista, né? Uma playlist só dos estudos do livro, então as anteriores já estão lá. A gente vai falar hoje sobre como é que acontece esse encontro, né? Como é que é esse encontro quando o casal se entende de uma forma. Imagem está meio embaçada. Ai, me sinaliza aí, como é que tá isso? Imagem meio embaçada. Pra mim aqui, se bem que a gente não tem nem como saber, né? Será que é o... Então, vão me avisando aí como é que tá a imagem pra gente ir se adequando. Então, é um... Embaçada, mas o áudio tá bom?
Isso, o áudio tá legal? Ou é só a imagem que tá meio embaçada? Aqui a gente vê perfeito, né? Aqui no... Pra gente ficar perfeito, o áudio não fica... Tá perfeito. Então, como eu falava, é um capítulo, né? Nos capítulos anteriores... Ai, obrigada, Emily. Deve estar com conexão aqui, tá ok? Ai, que bom, obrigada. Pronto. Então eu vou falando. Rafinha, se tiver alguma dúvida, você vai procurando, vai me perguntando aí que eu repito. Então é o seguinte, como eu falei, é o capítulo Mulheres que Correm com os Lobos, é um dos capítulos, é o capítulo 5, e é um capítulo que fala sobre o encontro do casal. Como eu tenho dito para vocês que têm acompanhado o estudo Mulheres que Correm com os Lobos, cada capítulo ela vai trazendo um conto. De hoje é a Mulher Esqueleto. Gente, tá sem áudio aí agora. Sim, sim, áudio. Gente, tô sem óculos, a massa que eu botei bem distante. É o capítulo da Mulher Esqueleto e a partir dessa história ela vai nos trazendo como é que acontece esse encontro genuinamente do casal. É legal que quando eu ia lendo, né, eu li esse capítulo ano passado e eu me recordando da questão dos casais, né, como os casais têm se revisto, inclusive as situações de violência têm aumentado, né, os casais estão convivendo ainda mais, alguns estão se reconhecendo, outros estão se desconhecendo completamente, não, obrigada, mas... É um livro, eu acho que é um capítulo, para mim é um dos capítulos mais emocionantes do livro. E a primeira coisa que eu digo para vocês, o livro Mulheres que Correm com os Lobos é um estudo da Clarissa Pinkola. Ela faz um estudo sobre os lobos e ela observa como os lobos têm singularidade da forma que eles convivem, né? Seja na questão do relacionamento, dos vínculos, de como eles escolhem os companheiros. E aí, uma das coisas que a Clarissa observa é que os lobos, eles possuem, eles fazem vínculos profundos uns com os outros, né? Para os lobos, e aí eu falo muito da questão da mulher selvagem, trazendo essa leitura da Clarissa Pinkola, e se vocês não conhecem, como é que eu tenho trazido as lives? De uma forma que qualquer pessoa que nunca leu o livro, ou que já leu uma vez na vida um capítulo ou outro, ou que nem tem interesse de ler, consiga acompanhar. Então, a Clarissa Pinkola, ela traz um conceito que é a mulher selvagem. E aí ela traz também esse conceito da gente, da psique selvagem. O que é a mulher selvagem? É uma mulher que grita, que bate? Não. É a mulher que reconhece e consegue estar em sintonia com a sua natureza, com a sua saúde mental, emocional e consegue criar vínculos afetivos. E aí a Clarissa traz que os lobos, por exemplo, eles conseguem ter uma conexão e uma submissão ao entendimento da natureza, vida, morte e vida. Para os lobos, isso é completamente tranquilo. Eles não entendem, e é interessante porque eles não concebem, como muitas vezes a gente concebe, essa questão dos altos e baixos que um relacionamento pessoal, ou do casal, ou familiar tem, como algo punitivo. Os lobos entendem que é algo normal e eles vão vivendo isso aí. Deixa eu ver aqui quem foi que chegou aqui. Vadelice, boa noite. Márcio, boa noite. Monique, Emília que chegou também. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Luana, comecei a ler, estou amando. É um livro, gente, maravilhoso. O livro Mulheres que Correm com os Lobos, para quem ainda não começou a ler, é um livro que toda mulher deveria ler esse livro, os homens também que querem conhecer esse feminino e se conhecer também. É um livro que vai chamar muito mais o público feminino, porém qualquer homem também pode ler o livro. E eu acho que ela traz de uma profundidade, de uma poesia inacreditável, para a gente conhecer a nossa própria história, né? Para a gente conhecer o nosso sagrado feminino. E aí ela traz uma coisa interessante que os lobos eles entendem, e aí ela traz isso pra gente também, que o destino ele deve ser encarado com elegância, inteligência e persistência. E isso, ela vai trazendo algumas coisas e fazendo contextos com a mulher selvagem, né, com a questão da loba, pra gente entendendo como é importante o nosso autodesenvolvimento. Ela vai trazer a história da mulher esqueleto, que eu vou fazer um resumo, porque não dá para trazer tudo,
mas ela entende que é uma história de caça, uma história de respeito e de respeito a esse amor, né? Lá no Polo Norte, a forma que eles veem o amor é uma forma que entende essa comunicação entre a alma e a participação do destino como a dança da vida e da morte. Então, eles entendem o amor de uma forma extremamente profunda, como reconhecimento de almas. E é dessa forma que o pessoal do Polo Norte, o pessoal mais do Norte, vão entendendo como é a construção do amor. A Clarissa traz também que o amor ele não significa só um flerte, uma procura do mero prazer, né, para o ego, mas ele é um vínculo visível composto da força psíquica que dá resistência à união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e complicados. Então, são coisas que a gente sabe, né? São coisas que a gente sabe e a Clarissa vai fazendo vai trazendo essa sustentação e acho que vai fazendo essa confirmação de que o amor deve ser, claro, algo muito mais profundo. Aí vamos para o conto. Como é o conto da mulher esqueleto? Então, a mulher esqueleto, por uma questão lá da cultura, né, que se entende, ela havia feito alguma coisa que o seu pai não aprovava. E aí, embora ninguém mais se lembrasse do que tinha sido isso, o pai, numa questão de punição, puxa essa mulher e joga no penhasco. E aí, quando ela é atirada ao mar, ela é devorada, claro, né? A sua carne é toda devorada. E enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Então, ela foi se perdendo, né? Essa mulher foi devorada. Todos os pescadores, eles fugiam de pescar no lugar onde estava essa mulher esqueleto. E aí esse homem que meio que bravo, meio que corajoso, mas que também não sabia que isso existia, ele foi lá e foi pescar nesse lugar. Na hora que ele joga esse anzol, ele fica maravilhado, ele começa a puxar e sente que uma coisa imensa, nossa, esse negócio aqui deve ser imenso, deve ser um peixão imenso. E ele já imaginava quantas pessoas ele ia poder alimentar, quantas pessoas ele ia poder mostrar esse feito. Só que aí ele puxa, quando ele puxa, a mulher de esqueleto também puxa de baixo, né? Porque ela não quer ir, ela vai se sentindo puxada para cima e ele vai puxando também, imaginando que é um peixe imenso, até na hora que ele consegue puxar essa mulher esqueleto. Quando ele puxa, ele fica extremamente assustado, obviamente. Imagina, você está pescando e de repente você puxa um esqueleto. E aí, quanto mais ele puxa e ele tenta fugir, mas a mulher esqueleto tá lá, tá enredada lá. Por que tá enredada? Ele não sabia que, na verdade, um pedacinho lá do anzol, da coisa de pesca, tinha ficado enganchada nela. Então, quanto mais ele fugia e dava velocidade, mais ela tava ali grudada nele, né? E aí, quando ele chega lá, até quando ele chega, ele vê que não tem mais jeito. Ele leva, né, essa mulher esqueleto. E quando ele liga a luz, na verdade ele leva sem saber, sem perceber. Quando ele liga a lamparina, tá lá a mulher esqueleto. Imagine você dentro do iglu. Ele ele vive dentro do iglu e quando ele acende a lamparina, né? E aí a Clarissa diz de óleo de baleia, tá lá a mulher esqueleto. Aí a gente pensa, né? Quantas vezes a gente tenta fugir, até de uma relação mesmo, e a gente tenta aprofundar esse relacionamento. E aí quando você acende, olha lá o outro te olhando. Né? Essas são coisas que depois eu vou trazer o contexto. E aí ele vê que não tem jeito. O que é que ele começa a fazer? Desenrola, desembaraça esse anzol, essa rede que está toda enredada na mulher esqueleto. Né? E ele vai desembaraçando, estou fazendo resumão para a gente poder comentar depois. Ele vai desembaraçando até a hora que ele... Gente, agora que eu lembrei que eu esqueci de colocar aqui o comentário do que é a live. E aí ele vai desembaraçando, gente, até a hora que ele dorme, né? Ele se cansa e aí ele dorme. Deixa eu só colocar aqui que agora que eu me lembrei. Quem quiser ir comentando aí. A caçada... Quando o coração... Vocês estão compreendendo a história? Vocês estão aí acompanhando? E aí ele vai
dormir, né? Alguém mais aí quer comentar? Me digam aí se vocês estão aí, me dê um oi aí pra eu ver se eu não tô falando só com eu e o celular. Quando ele vai desenrolando, ele dorme, né? Depois ele se cansa, pá, dorme. E aí, enquanto ele dorme, uma lágrima desce, né? Uma lágrima desce. A mulher esqueleto, ela acorda, vê esse momento e ela se alimenta, ela se sacia dessa lágrima, né? Dessa lágrima. E aí, enquanto ele dorme, ela observa, claro, e aí em algum momento eu achei essa parte tão forte que aí meio até assustadora. Ela puxa o coração dele e o coração começa a bater na mão dela, né? Nesse momento até de vulnerabilidade dele. Então ela pegou ali o coração, ela também começa depois a entoar uma canção e aí começa o corpo dela, que era todo esqueleto, começa, ó, eu ainda tô segurando o coração aqui, ó, começa a criar carne, né? Oi, Thay! Oi, Thay! Quanto tempo? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso estudo. Né? Depois do Barba Azul, a gente até imagina que ela vai ser até uma perversa. Depois que ela puxa, né? E aí vai criando carne, ela vai encontrando esse canto e vai criando a carne. Depois ela vai lá, se encosta nele e assim acaba a história, né? Eles vivendo em plena abundância e fartura. Sobre o que é que esse conto aí, quem tá ouvindo aí, deve estar pensando, mas Rani, o que é que isso tem a ver com amor? O que é que isso tem a ver com o casal? Primeira coisa, para amar é preciso não ser só forte, mas também sábio. De onde é que vem essa força, essa sabedoria? Do espírito. Essa sabedoria vem da mulher esqueleto. Essa mulher esqueleto, simbolicamente, quando eu falo simbolicamente, não é que ela tá lá presente no casal, né? Na relação a dois. Mas simbolicamente ela está. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu vou provar para vocês por quê. E eu vou convidar você, vou fazer uma proposta antes de continuar, para que vocês tenham em mente uma coisa. Ou vocês vão olhar para o parceiro de vocês, ou para a companheira, e vão aprofundar a relação depois dessa live, ou vocês vão dizer assim, nossa, eu acho que eu vou terminar. Não vem botar a culpa em mim, não. Mas é sério, gente, depois que a gente lê isso, a gente fica se questionando e a gente diz assim, nossa, como é que eu posso aceitar menos do que isso aqui? Eu não posso, não devo, né? E aí a primeira coisa por que vem essa questão da mulher esqueleto? Todo mundo já viu a mulher esqueleto, né? Já viu um esqueleto. Tanto que a primeira imagem, depois vão nos meus stories, a imagem tá aqui também, na primeira tela, é de uma mulher esqueleto segurando um casalzinho na mão. Por que uma mulher esqueleto e porque eu falei até nos stories vida, morte e vida? A gente precisa entender que quando a gente está no relacionamento, há algumas mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que precisam ocorrer. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui tá a mulher esqueleto. Então aqui, né, aqui nas mãozinhas dela, acho que tá bem distante, não dá pra ver. Mas aqui nas mãozinhas dela tá o casalzinho, um coração, né, que vai bater aqui nesse peito que vem falar, né? Tira. Não. E aqui tem que ir no menu para dar zoom. E aqui esse aspecto de noite, que tem muito a ver com o feminino, o sol também, né? E esse aspecto do fundo do mar. Então, para a gente estar no relacionamento, sabemos todos que tem que ter mortes necessárias. Por exemplo, as fantasias que a gente cria em relação a quem é o outro, como deve ser esse outro, né? Fantasias do que a gente tem, quem é a gente também. Quando a gente fala de morte, vida, morte no relacionamento, não é que ninguém vai morrer, ninguém vai se matar, não, pelo amor de Deus. Quando a gente fala disso, é de forma simbólica, subjetiva. O que é isso, Rani? Quer dizer que dentro da gente tem coisas que precisam morrer para que esse relacionamento se torne saudável. E dentro da gente tem coisas que precisam nascer. Então, para algo nascer, algo também tem que morrer.
E aí é interessante porque essa paixão vai ser gerada em ciclos distributivos, né? Em ciclos distribuídos. Que a gente entender que essa morte está sempre no processo de incubar uma vida nova. Mesmo quando nossa existência for retalhada nos ossos, até os ossos. Então, me digam aí se vocês concordam, se vocês estão acompanhando, né? Lembrando que essa é uma leitura do livro do Mulheres que Correm com os Lobos, para quem está chegando aqui, dou meu boa noite, já sinalizo também. Os outros estudos estão lá na minha playlist, no Diário de Heroína, no YouTube. Depois eu vou deixar o link para vocês acessarem. E os outros estudos também estão lá. Nos vídeos anteriores eu tenho dito como essa mulher selvagem, como esse homem também que aparece, que é o homem ideal para se relacionar com essa mulher selvagem. Mas a gente tem que entender que algumas mortes simbólicas precisam acontecer. Como eu tinha falado para vocês, deixa eu só voltar aqui. E que há algumas coisas que estão incubadas dentro do nosso ser, que só vão chegar à tona. Eu vou falar um exemplo clássico. Rani, me dá um exemplo aí que eu não tô entendendo nada. Vamos lá. Quando um casal se relaciona, muitas vezes a gente vê alguns relacionamentos de que eles não conseguem transitar entre o espaço de filho, filha, para o espaço do casal. Então, são aqueles adultos que ficam a vida toda ali apegados aos pais, né? Não conseguem transitar e deixar morrer. Não é totalmente esse papel de filho, mas é entender que para você transitar para o papel de companheiro, de companheira, e aí não interessa se é um relacionamento hétero, se é um relacionamento, não interessa, um afetivo não interessa. Interessa que você está ali com seu companheiro, com sua companheira. Você precisa transitar desse papel de filho para o papel de casal. Precisa algo morrer, que vai ser essa questão da dependência dos pais, de entender esses pais também como eternos doadores até da sua vida, né, da sua felicidade, ou até projetar um amor parecido. Não, eu tenho que encontrar alguém que me ame como os meus pais me amam, são amores completamente diferentes. Então essas fantasias precisam morrer para que você possa construir um relacionamento mais saudável. E aí eu acho interessante que a Clarissa diz assim, quando a gente está no relacionamento, começa na superficialidade, claro, óbvio, e depois isso vai, claro, evoluindo. E aí as pessoas às vezes estão vivendo esse relacionamento na varanda, mas tem medo de transitar para os outros aposentos. O que é transitar para os outros aposentos? Por exemplo, se você conhece alguém que você não tem muita intimidade, você não vai levar essa pessoa para sua casa para ela conhecer todos os lugares da sua casa se você não confia nela. Por mais que seja um lance de uma vez na vida, encontrei fulano ali. Se você não achar ela confiável, isso vale para homens e mulheres, você não vai levar ela para dentro da sua casa, para o seu quarto, para transitar ali com seus familiares. A mesma coisa são as relações. Aí o que a gente às vezes tem visto, que eu falei desses casais que têm se separado também na quarentena, não vou dizer que é porque eu não atendi, eu precisaria atender, mas vamos aqui criar uma hipótese que muitas vezes as pessoas ficam no relacionamento que estão ainda na varanda e não se aprofundaram ainda para conhecer todos os cômodos do relacionamento e do outro. Porque muitas vezes, o que é que tem que acontecer? A gente precisa conhecer todos os nossos cômodos internos. Quais são os cômodos? Eu costumo dizer, por exemplo, para as minhas clientes, que às vezes tem portinhas dentro da gente que a gente abre, a gente olha que tem uma bagunça lá dentro, mas a gente não tem coragem ainda e não tem força para encarar, a gente fecha, tranca e nunca mais volta lá. Então, muitos casais vão vivendo esse medo de passar da varanda para os outros aposentos da vida interior. E eu digo isso para homens e mulheres. A gente pensa que só os homens têm esse medo, mas as mulheres muitas vezes também fantasiam quem é esse homem. Não, mas ele vai mudar. Não, mas eu acho que ainda não chegou o momento dele. Não, se ele não demonstra que ele quer evoluir, não fantasia. Cai fora se ele não está dizendo para você em ações, na fala dele, no discurso dele que ele quer ficar, né? Então é importante a gente entender isso. Até aqui, quem está acompanhando, tudo ok? Me digam aí, tudo ok? Pra gente passar agora para as fases do amor. Vamos para as fases do amor? Na varanda você vê o horizonte, né? Perfeito. Horizonte, tá? Olha o comentário aqui da minha produção. Que eu tenho uma produção. Estão pensando o quê? Gente, eu já organizei tudo
para a gente fazer uma aula bem feita. Até minha produção aqui está aqui participando, está me dizendo o que aqui? Que a gente, da varanda, a gente tem um olhar do que está fora, do externo, do horizonte, do pôr do sol. Então, às vezes é aquela fase que você está conhecendo o outro também, mas você ainda está olhando muito para fora, muito para os outros relacionamentos, muito para os outros contatinhos, né? Ah, não, mas ainda tem fulano, vai que não dê certo com esse aqui, eu já deixo esse aqui, vai que não dê certo com fulano, eu já deixo... Então, assim... Eu tinha pensado nesse sentido, né? Sim. Eu tinha pensado no sentido que a varanda do outro é bonita. Sim. E aí, como você falou, se você adentra a sala, você vai ver que tem a pessoa deixou a toalha em cima do... Sim, olha só o que a produção tá falando aqui. Né? Então, assim, quando você vai adentrando, é aquele momento que você descobre que a pessoa, você vai olhando os outros cômodos, você vai descobrindo que a pessoa deixa que a mulher bagunceira, ou que o homem deixa a toalha em cima da cama, né? Que a pessoa é insegura, que a pessoa tem um nível de agressividade que ela não demonstrava. Então, é um momento de aprofundamento, é um momento que você olha para o outro e aí você começa, eu acho que eu não vou falar disso daqui a pouco. Aí a gente fala das fases do amor. E mostra o belo também, né? Sim, a varanda mostra o belo, né? Às vezes a varanda... E o interior também mostra o belo, mas nem que eu não tenho tudo isso. Sim, porque pra gente chegar no belo, olha, se você entender isso dessa live, só isso aí que eu vou falar agora, só isso eu já tô satisfeita. Só isso. Pra você chegar no que é belo do outro, no tesouro do outro, você vai ter que passar também pelo feio. Lembrando que eu não estou romantizando o relacionamento abusivo. Eu trabalhei com mulher em situação de violência e o que acontece às vezes é que a mulher fantasia que esse belo existe e às vezes o cara não quer topar ver esse belo nele. O outro tem que topar e dizer assim, olha, pra mim vai ser esquisito, pra mim é estranho a intimidade. Porque a intimidade, às vezes a pessoa tem relações sexuais, mas não tem intimidade com o outro. Relações sexuais não quer dizer nada sobre intimidade. Você vê o corpo do outro despido, não quer dizer nada. Às vezes você vê o corpo, mas não vê a alma do outro, né? Não vê a fragilidade do outro, não sabe o que o outro gosta de verdade. E aí, quando a gente volta lá pro conto, quais são as coisas interessantes? A descoberta acidental do tesouro. Os contos, eles nos trazem instruções objetivas entre um equilíbrio entre subjetivo e objetivo. O conto é uma forma da gente contar, da gente falar, da gente instruir as pessoas como viver uma vida mais saudável e equilibrada de uma forma lúdica. Não é só as crianças que gostam disso, nós adultos também. Se fosse assim, a gente não gostava de filmes, de séries, de livros, né? São formas da gente contar como é a história da humanidade, como é a história com o outro, mas de uma forma lúdica. Então, essa descoberta da outra pessoa, a gente tem que entender como um tesouro espiritual. Olha que coisa linda. Então, você entender que você descobre esse outro, que esse outro é para você um tesouro espiritual. Mas as pessoas, os jovens não iniciados, os famintos e os feridos, eles vão ver esse encontro de tesouro, dessa caçada, né, de uma forma um pouco deturpada. Os jovens, por exemplo, eles não sabem o que estão buscando. Eu não sei o que é isso aqui. Então, às vezes, está até no relacionamento ali, mas não sabe nem o que está buscando nele e no outro. Então, fica uma confusão. Os famintos, que são aquelas pessoas que são dependentes emocionais do outro, eles estão buscando um sustento que é no outro, mas é um sustento que é no outro e ele também não vê o sustento nele. Ele não confia nele. Então, ele fica ali no faminto, com fome do outro, mas não vê a fome dele também e também nutrir esse outro. E os feridos, né, as pessoas que estão feridas por amor, ela vai tentar uma compensação dos romances anteriores que não deram certo. E aí é interessante, porque nesse momento, quando eu falo assim, o que é que você quer com o outro? O que é que você quer nesse relacionamento com o outro? Muitas pessoas querem muito mais uma conquista e troféu. Então, é mostrar para a sociedade que eu tô com essa pessoa. É importante a gente mostrar para a sociedade que a gente está com a pessoa? Sim, é importante, mas não pode ser só isso, certo? Então, quando as pessoas não sabem o que querem, o que é que eu quero com essa pessoa aqui? Outra coisa, se você sair dessa live, só gravar isso aí, que eu vou falar agora. Beleza pra mim. A outra pessoa que você está,
ela tem que te trazer um processo de evolução. Você tem que evoluir com o outro. Se você não está evoluindo, se você não está vendo o outro evoluir, porque a gente acha que só a gente, né? Mas se você não está vendo o outro evoluir com você, se questione. Se você está evoluindo sozinho ou sozinha, se pergunta se o outro quer evoluir. E eu não falo evoluir só financeiramente, eu falo evoluir em processo de autoconhecimento. Se você está sendo bom também para esse outro, que a gente só fala assim, mas o outro está sendo bom para mim, não. Você está sendo boa para essa pessoa também, ela está evoluindo, você está ajudando na evolução dela, né? Então, assim, quando a gente fala que a morte deve participar de todos os eventos do relacionamento, eu vou dar outro exemplo, que eu dei o exemplo das pessoas que não sabem transitar, né, no papel de filho, os pais ficam se metendo no relacionamento, e não para dar conselhos, mas assim, como se os pais fossem um terceiro presente ali, não, terceira pessoa. Outra coisa que a gente precisa, às vezes, deixar morrer e entender que o ciclo transita. Quando o casal tem um filho, né, um primeiro filho, por exemplo, a gente sabe ali que o papel de casal não existe mais só o casal, claro que eles precisam ser casal também, mas agora eles têm um filho. Eu vejo muitos casos de homens, por exemplo, que se ressentem e competem o amor com esse filho, não entende que ali morre um ciclo e que tem que nascer outro, que é esse pai responsável junto com essa mãe. A mãe às vezes até compreende, mas esse pai ainda não. Então, assim, é um ciclo que precisa morrer para que outro nasça. Você agora não é só marido, não é só companheiro. Você também, essa mulher não é só mulher, não é só esposa, ela também agora é uma mãe. Então, morre-se um ciclo e nasce outro ciclo. Por isso que a gente fala que é importante estar atento a isso, né? Amar, gente, significa ficar com, emergir de um mundo de fantasias para um mundo em que o amor duradouro é possível. Então é você olhar cara a cara, osso no osso e um amor de devoção. Essa questão, deixa eu ver aqui, boa noite Holanda, Diana. É Diana isso? Gente, tô sem óculos. Boa noite. Então essa questão da gente entender, de que tem um comentário aqui, deixa eu só finalizar para eu ler. Então, a gente entender que esse mundo de fantasias que a mulher cria de como deve ser esse homem cria de como deve ser essa mulher, o que essa mulher cria de quem deve ser essa mulher, o homem cria de quem deve ser... Um cria sobre o outro. Esse mundo de fantasias tem que morrer, porque às vezes... Primeiro, é claro que você vai fantasiar de quem é essa pessoa. Não, eu acho que essa pessoa é... Mas essa fantasia não pode impedir que você veja o outro de verdade. E aí, deixa eu ver só como tá o nosso horário. Rafinha comenta ali. Gente, como passa rápido. As pessoas têm mania de viver relacionamentos de mentira. Faz tanta declaração nas redes sociais para mostrar uma coisa que não é. Entende, sim. Vive de ilusões. São pessoas, muitas vezes, que estão muito mais buscando um troféu, buscando esse reconhecimento, ou dizer, olha aqui o que eu conquistei, tanto homens quanto mulheres, do que essa conexão profunda com o outro. Inicialmente o pescador fez isso, né? Tomara que seja um peixe Sim, grandão, que aí vai alimentar. O pescador inicialmente faz isso, né? Ele imagina que vai alimentar um monte de gente quando ele pensa que está puxando, né? E na verdade não é. E aí essa perseguição, quando a gente dá de cara com a outra pessoa, sai da varanda do relacionamento e vai para os outros cômodos, muitas vezes as pessoas tentam racionalizar isso aí, esse ciclo de amor, da vida, morte e vida, tenta racionalizar e fugir, né? Tenta fugir. Os que fogem, eles temem de fato, como eu falei lá no início do estudo, esses ciclos da vida selvagem. Como é isso, né, gente? A gente entender que hoje a gente é uma pessoa, as nossas células, nosso corpo, todo dia as células morrem do nosso corpo, quando a gente toma banho, todo dia as células morrem do nosso corpo e vivem. Todo dia o nosso próprio sistema circulatório, sanguíneo é reciclado. Imagine se nas relações, se dentro da gente isso acontece, imagine se nas relações externas não ocorrerão. Então, o que eu vejo muitas vezes, são tanto no relacionamento quanto de forma relacionamento interpessoal ou intrapessoal,
são as pessoas terem dificuldade de fechar ciclos ou não olhar para aquilo. Então, assim, às vezes o relacionamento acabou, a pessoa fica postergando. Às vezes o emprego não está mais te dando prazer, a pessoa fica postergando e continua indo para aquilo ali, para aquele emprego, sem buscar novas oportunidades, porque tem medo de ver aquilo finalizar. Tem gente que morre de medo de ver as coisas finalizar. Tem gente que morre de medo de finalização de ciclo. E a gente, para viver, tanto no relacionamento quanto em qualquer coisa, a gente não pode ter medo de finalizar. Não é finalizar a relação, acabou, ai meu Deus, eu tô com essa pessoa aqui, escolher essa pessoa e pode terminar a qualquer momento. Não é isso. É você entender que algumas coisas vão finalizando, vão se fechando e outras vão chegando. Aí a Clarissa diz que a gente tem que ter cojones e ovários, né, culhões e ovários, pra gente encarar essa força luminosa. O que é essa força luminosa? A gente não fala assim, eu sempre falo isso, né? A gente não tem uma centelha divina. Nós mulheres não temos o nosso sagrado feminino. O homem não tem o sagrado masculino. O homem também não tem essa centelha, ou a mulher, enfim. Pense aí no seu companheiro, né? Na pessoa que você imagina estar ou que já esteve. Pra gente encarar essa pessoa, pra gente estar nesse relacionamento, a gente tem que ter coragem de encarar essa força luminosa. O que é essa força luminosa? É esse limiar entre sujeito humano e sujeito divino. Pra gente encarar isso, pra gente encontrar isso, a gente tem que ter coragem. Quando a vida vai se movimentando, esses ossos da vida também vão se movimentando. Quando a morte também se movimenta, né, quando acontece uma finalização, a morte aqui não é a morte física, é uma morte psicológica, de coisas em você que precisa finalizar. Tem coisa, por exemplo, se está no relacionamento, não pode ser egoísta. Tem que respeitar a sua individualidade, mas pode ser egoísta. Então, se você tem uma tendência ao egoísmo, se o outro tem uma tendência ao egoísmo, é uma coisa naquela pessoa que precisa morrer. Se a pessoa tem uma baixa autoestima, é algo que precisa morrer. Porque não tem como você estar numa relação com o outro, com qualquer outra pessoa, com você mesma, com baixa autoestima. E ela fala mais, o medo não é justificativa pra gente dizer e falar assim. No final eu vou falar as perguntas para vocês se fazerem do relacionamento, viu? Para vocês pensarem aí como é que tá esse relacionamento de vocês. Ou esse que você já teve, ou que você deseja ter. Não dá pra ter medo. Quando a gente passa da varanda para os outros cômodos, que você começa a enxergar as vulnerabilidades da pessoa, que você começa... E aí é interessante que às vezes a pessoa fala assim, isso aqui não vai dar certo não. Isso aqui não vai prestar. Que você começa a perceber e aí, mais uma vez, não vamos pensar na ilusão de que esse homem é perfeito, de que essa mulher é perfeita e que um dia vai mudar. É uma coisa além disso, é uma coisa de você olhar para o outro, entender que aquela pessoa tem o mínimo de decência, de moral e que você pode crescer com ela. Mas quando você se depara com isso, você fala assim, não vai dar certo não. Não vai dar certo, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu não tô afim, né? E aí vem o sono da confiança, que é no momento do conto que ele dorme, né? Que o pescador dorme e desce uma lágrima. É um momento que você também se torna vulnerável pro outro. A Beyoncé tem uma música que pra mim é uma das mais lindas do Lemonade, que é ela e o Jay-Z, eu esqueci o nome da música, Sandcastles. É uma música bem simples, bem bonitinha, ela com o Jay-Z, e ela fala disso, né, de beijar as cicatrizes dele, beijar as vulnerabilidades dele, acolher essa vulnerabilidade também. Então, quando a gente está na relação, a gente precisa confiar que ao baixarmos as armas, que ao a gente aparecer no nosso mais vulnerável, e aí ela coloca faz uma comparação com o sono, porque no sono a gente está vulnerável, mas esse sono do dia a dia, que você baixa suas armas e que você fala, olha pro outro e diz assim, eu preciso de colo hoje, não tô bem. Esse outro vai te acolher, você se sente segura com esse outro, você está seguro ou segura de acolher a vulnerabilidade do outro, é uma coisa muito importante, a gente tem em mente isso. A psique masculina, por exemplo, eles têm algo que eles vão acreditar nesse bem também,
né? Que não tem dúvidas acerca da vida. Então não fique viajando se o homem não está mostrando que ele está afim, de que ele acredita nesse bem, de que ele precisa falar e mostrar, mas principalmente agir como se ele acreditasse nisso. Que ele não tem dúvida desse bem, né, que tem na vida mesmo, de que ele não tem dúvida de que ele pode evoluir, que você vai evoluir junto com ele, ou esse homem com esse... Enfim, vocês estão entendendo. Eu falo da questão masculina porque não falam só do relacionamento e da questão heteronormativa, mas a gente pensar como esse masculino... e aí eu falei na live passada, quem quiser tá lá no link, como esse masculino passa por questões de não mostrar a sua vulnerabilidade também, né? Então, de não se mostrar vulnerável para o outro. A mulher também tem isso, né? Eu já atendi mulheres que viraram para mim e falaram: Rani, meu companheiro disse que ele é mais carinhoso do que eu. Aí a gente tem que fazer a investigação. Essa mulher sempre foi assim, ou ela recolheu esse afeto em relação a esse homem porque ele a machuca de outras formas, né? Tem que fazer esses questionamentos. Mas eu vejo muitas situações em que as mulheres têm dito que estão com dificuldade de demonstrar esse afeto. A Clarissa diz uma coisa que eu acho muito bonita, gente. Tudo que você procura está à sua espera. Tudo que você procura está à sua espera. Então, pare, feche os olhos e deixe que isso te encontre. É um negócio assim, uma das frases mais fortes que eu acho da Clarissa Pinkola. Tudo que você procura está à sua espera. Tudo, 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 tudo. Basta que você entre nessa jornada, que você entre nessa possibilidade de deixar que isso que te procura, que você procura, faça parte também da sua vida, né? Por que temos a mania de criar expectativas em cima de relacionamento? Por que vocês acham? A gente cria as expectativas porque nós somos feitos de sonhos. Nós somos feitos de metas. Agora, e a gente tem que criar expectativa, a gente não pode criar ilusão, certo? A gente cria expectativa porque a gente precisa entender, daqui a tanto tempo, isso aqui vai vingar? Então, essa expectativa, tem que ver que tipo de expectativa é essa que você está falando, mas essa expectativa precisa ser criada. Agora, não de uma forma que você se iluda sobre quem você vai ser. Eu vou ser tudo que ele precisa. Eu vou mudar tudo que eu sou por causa dele. Ou o homem, eu vou mudar tudo que eu sou por causa dela. Não. E mudar de uma forma que às vezes até se perde. Não. Essa expectativa tem que ser: a gente vai evoluir juntos. Se você criar essa expectativa, tá tudo certo. Agora, se você cria a expectativa de eu vou mudar tudo que eu sou, minha roupa, meu jeito de falar, meu jeito de agir, as coisas que eu gosto, sair com meus amigos, aí não. E a gente tem que pensar. Ou a expectativa que vai dar errado como... Isso. Ou a expectativa de que isso pode dar errado porque outros relacionamentos já deram errado, que são as pessoas que estão dilaceradas emocionalmente pelas outras relações e não conseguem ver a potencialidade de um bom relacionamento. Então, às vezes, está até diante de alguém que vai somar, que vai evoluir, que vai crescer, mas essa pessoa traz a carga negativa de tudo que deu errado para a nova relação. E aí, buga tudo. Vai ficar salva a live, sim, 24 horas, e depois eu deixo sempre ela disponível no meu canal do YouTube, certo? Para quem perguntou aí. A gente precisa descobrir esse tesouro. E é interessante que muitas vezes as pessoas se apaixonam, né? E falam assim: eu nem tava esperando essa pessoa aparecer na minha vida. E aí ela apareceu de repente, do nada. Tipo assim, saiu de onde essa criatura? A pessoa, oi? E aí as coisas começam a acontecer, né? E às vezes isso assusta também, porque é nesse momento que o inconsciente, ele pesca essa mulher esqueleto. Essa mulher esqueleto, ela precisa estar ali para o casal ter noção que as coisas precisam estar pé no chão, sem ilusão, sem expectativa negativa, né? Como a Rafinha perguntou. E às vezes você compreender que esse tesouro acidental, então assim, a pessoa super gente boa apareceu do nada. Do nada, entre aspas, né, gente? A gente sabe que ninguém aparece do nada. Você vai ali, vai trabalhando o seu campo, vai se trabalhando, o outro também, para que esse tesouro acidental apareça. Não é do nada, não.
Só que quando esse tesouro acidental aparece, é interessante, mas eu atendendo, sou psicóloga já acho que 6, 7 anos, né? E atendendo diversas pessoas, homens e mulheres, a gente tem muito medo de ser feliz. Todo mundo. Algumas pessoas mais do que outras. As pessoas que eu atendo, muitas, têm muito medo de ser feliz, muito medo de encontrar alguém legal, muito medo de que aquilo que ela tá achando que é não seja aquilo ali. Não acho que é isso tudo, não. E aí acaba diminuindo, porque não se acha merecedora de ter encontrado. Então, quando você encontra esse tesouro que o outro possui, precisa derrubar essa defesa. E aí, mais uma vez, a gente só derruba a defesa com alguém que a gente confia, com alguém que a gente entende que vai nos respeitar, homem ou mulher, né? E aí vai acontecer esse pedido de aproximação. Então, quando o outro derruba a defesa, você se aproxima. Mas você vai fazer o quê com isso? Quando o outro derrubou a defesa? Esse que derruba vai ficar como em relação? Esse que se aproxima vai acolher ou vai destroçar? É aí que às vezes acontece a dependência emocional, é aí que às vezes acontecem as violências psicológicas, né? Justamente nessa hora que o outro derruba a defesa e vem e se aproxima. Não quero me aproximar, não quero. Então, assim, ou então na hora que o outro derruba a defesa, ai, tá, que legal, você é muito bonito, você é muito bonita, nossa, eu amei te ver. Aí o outro, meu Deus, não tô preparada pra isso, não, sai! Não, eu me enganei, tchau, cancela. Né? Então, assim, esse momento também é um momento que a gente tem que entender como é que tá essa solidão, né? Ele chora também, esse pescador chora por sentir solidão. Gente, tem uma coisa que eu preciso falar do público masculino, homens que estão aqui, se questionem sobre isso, mulheres também, que às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo assim, quando encontrar a mulher certa, blá, 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 a mulher certa acha que também ela é a mulher certa, enfim. Quando os homens têm feridas que, por exemplo, se drogam ou se perdem ou não querem um relacionamento, nós mulheres, quando a gente vai desenvolvendo a intuição, e eu tenho uma live falando sobre isso, né, aqui, falando sobre isso lá no canal, só sobre intuição, nós mulheres sentimos o cheiro de longe desse homem que tá ferido e que não quer um relacionamento, e que às vezes esse relacionamento vai feri-lo mais ou feri-la também. E aí, gente, não tem mulher com autoconhecimento, não tem carinho, não tem amor, não tem nada que cure um problema que a pessoa não quer que seja curada. Você pode ter compaixão por esse espírito, por essa história, por essa alma, mas você não é obrigada a ter condições de lidar com essa alma ferida. Ele precisa querer fazer o próprio caminho dele, a própria jornada heróica dele. Eu estou direcionando das mulheres falarem em relação aos homens, porque a gente vê muito isso. Mulher que quer salvar um homem, mulher que acha que o amor dela vai... Se ele não tiver afim de ser salvo, se ele não tiver afim de entrar na jornada dele e fazer o caminho dele também, não tem amor. Você pode ser a mulher mais evoluída, você pode fazer yoga, meditação e todo o processo de conhecimento. Você não vai curar esse homem se ele não quiser ser curado. Outra coisa, que eu já vi que temos 10 minutinhos. Amor que trouxe dentro de si, sim. Pronto. Você não vai curar esse homem porque pra ele reconhecer o seu amor, ele precisa entender o amor que está dentro dele. Então, assim, a gente só entende o amor do outro porque a gente reconheceu o amor dentro da gente. Aí a coisa acontece. O outro tem que entender esse amor para que as coisas grudem ali. É como se a gente... as pessoas, um dia desse eu vi um comentário que a gente acha que os opostos se atraem, mas para esses opostos se atraírem, teve algo que é igual, muito forte, que uniu os dois. Então é você olhar para o outro e se ver nesse outro também. Não é muito diferente. A gente é muito diferente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ter algo muito igual, que seja um sustentador, que seja uma base para a relação, para que dê certo. As fases posteriores do amor, né? Esse coração que eu falei que ela puxa o coração dele, né, que fica batendo, esse coração, o nosso coração convoca células para essa regeneração, para essa construção. E ela vai convocar, inclusive, mudanças profundas, né, mudanças que estão ali no profundo da psique.
Isso aqui eu falei, esse desejo de proximidade, que é, oi, sou eu, estou pescando e cuidando da minha vida. Aí aparece a pessoa, o quê? Você me quer? Bem, acho que tá na hora de ir andando. Aí, de repente, a pessoa fala assim, não, tudo bem. Minha alma é atraída por você. No fundo, qual é a sua estrutura? Então, se questione isso. Né? Se essa sua alma foi atraída pela outra pessoa, tudo bem. Qual é a sua estrutura? Quem é você? O que é que você é? Né? Quando o homem, ele entra no processo de autoconhecimento dele, esse outro entra os dois no processo de autoconhecimento, esse homem consegue essa riqueza da psique feminina apenas se ele também quer topar fazer esse processo, viu? Não fiquem achando que a pessoa que você vai convencer o outro não, que não convence. Deixa eu ver o horário aqui só pra gente... Gente, passa muito rápido. Eu vou te conceder hoje 2 perguntas para que você anote aí e se questione agora. Pega o seu caderninho. Gente, se você não tá ainda no meu grupo do Telegram, vai lá na bio, tem um link e você aperta no Heroína Quem é Você e eu vou deixar todas as perguntas lá no grupo do meu Telegram, certo? 2 perguntas para vocês se questionarem e entenderem se o seu relacionamento precisa desse plus ou se ele não tá dando certo porque ainda você não se questionou sobre isso. Ou de repente você pode pensar nos relacionamentos anteriores que não deram certo porque faltou isso. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é a não beleza que eu temo? Qual é a não beleza que eu temo no meu relacionamento, no outro, em mim? Primeira pergunta. Vou dar mais uma. Eu falei que seriam 2, só mais uma de brinde. O que deveria morrer hoje? Então, primeiro, qual é a não beleza que eu temo? O que é feio no outro que eu temo? O que é feio em mim que eu temo? O que é feio na minha relação que eu temo olhar? O que precisa morrer em mim hoje e o que precisa viver em mim hoje? O que precisa viver e o que precisa morrer para que essa relação seja saudável? Ou para aquela que passou pudesse ter sido saudável? E o que é que eu temo que é feio em mim? Olhar, o que é que eu temo, né? Que eu não olho. Notaram? Pensaram aí? O que é que precisa morrer hoje? Ou agora. Se você pudesse pegar uma lixeira e jogar, o que é que precisaria morrer? Você enterrar. O que é que precisaria viver? O que é que precisa nascer? Então vamos lá, vamos concluir, né? Que intenso, gente, 1 hora, eu não consigo, eu tento espremer extremo, mas é muito pouco tempo. Alguém quer fazer pergunta? Faz aqui, ó, coloca aqui pra eu fazer a pergunta. Só temos 6 minutos para finalizar. Eu respondo rapidinho. Enquanto isso, reflexão. O relacionamento deveria funcionar cada um transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçado e compartilhado. Ele lhe dá seu tambor, seu coração, ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o fim dos seus dias. Olha que lindo. Dona Clarissa Píncola arrasa. Certo? É isso, gente. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Esse é o capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Todas as terças-feiras eu tenho feito o estudo. O próximo estudo é o estudo do Patinho Feio, a história do Patinho Feio. Para quem sofreu bullying, para quem não se acha pertencente ao grupo familiar, para quem acha que não tem nada a ver com aonde está, esse é o capítulo para vocês virem comigo. Lembrando que você não precisa estar lendo o livro ou que você não precisa conhecer o livro exatamente para participar dos estudos, certo? Alguém tem alguma pergunta para eu finalizar? O que vocês acharam? Me contem aí. Vermelho. Olha a danadinha aqui, ó. Da mulher esqueleto. Olha ela aqui, ó. E aí, só pra falar uma coisinha também, as mulheres que vivem situações de violência,
os homens que têm cometido as situações de violência são pessoas que, mulheres que estão nessa ilusão de às vezes entender que o outro vai mudar, as que já tiveram consciência não conseguem fugir porque estão enredadas nisso, e esses homens agressores são homens também que não se propõem à mudança e não enxergam essa mulher, e que quando vem a vulnerabilidade se alimenta dessa vulnerabilidade ao invés de auxiliar no processo de desenvolvimento. Lembrando que isso nada tem a ver, o que eu trouxe aqui, com a fantasia ou com estar romantizando o relacionamento abusivo. Ah, Rani, mas ele é agressivo, eu vou ficar para esperar o bom dele. Não é isso que eu tô falando aqui. É lembrando que se esse outro não está aberto a mudar, se ele só pisa na bola com você e não dá nenhum indício de que quer mudar, esse outro ou essa outra pessoa, cai fora. Certo? Não importa se é homem, se é mulher, não importa que tipo de relacionamento seja esse, se o outro só quer te massacrar emocionalmente, cai fora. O outro tem que estar aberto a viver o processo de autoconhecimento e de evolução. Ok? Então, muito obrigada, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar salva 24 horas, depois vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube. Todo o estudo está disponível, já estamos no capítulo 5. E obrigada, Elci. Obrigada pela presença. Ai, que legal. Obrigada a vocês que apoiam o meu trabalho. E é isso. Muito obrigado mesmo. Todo mundo que esteve aí. E, repetir as perguntas. Vamos lá. Vamos para as perguntas. O que precisa viver hoje dentro de você e o que precisa morrer dentro de você? E a terceira pergunta deixa eu ver, qual é a não beleza que você teme? Então, o que deveria morrer hoje, o que deveria viver hoje e qual é a não beleza que você teme? Quis 3 perguntinhas danadas, viu? Lembrando que isso pode ser um relacionamento, isso pode ser uma característica sua e do outro. Pense, inclusive, em você e pense nessa não beleza, por exemplo, no outro. Qual é essa não beleza do outro que você teme de ver? Qual é a não beleza em você que você teme? E na relação, qual é a não beleza que você teme olhar? A gente precisa olhar, porque o que a gente não olha aparece da pior forma possível na hora que a gente menos espera. Certo? Beleza? Perguntas repetidas. E aí eu agradeço a vocês à noite. Próxima semana tem mais. Fiquem atentos a todo o conteúdo que eu posto aqui no Diário de uma Heroína, lá no meu Instagram, ou lá no YouTube também, Diário de uma Heroína. E no meu grupo do Telegram, Heroína Quem é Você, que eu tenho colocado várias reflexões e também os links, né? Principalmente o link do YouTube. Certo? Obrigada, Yolanda, pela presença também. Então, gente, é isso. O YouTube já tá... o Instagram já tá me avisando que vai terminar. Gratidão, boa noite pra vocês, boas reflexões e boa evolução aí nas relações, certo? Beijo. E quem quiser, posta a pergunta ou posta a reflexão no story e me marca, tá bom? Beijo, tchau!